segundo podcast Negócios à Mesa, e hoje o nosso convidado é o nosso queridíssimo Luiz Fernando Menucci. Quem é o Luiz Fernando Menucci? Que tem 59 anos, não parece, né? Tá super elegante. Boa noite, Luiz. Já me deixou bastante feliz aí. Satisfação estar nesse podcast com vocês. O Luiz Fernando Menucci, vou falando um pouquinho dele aqui, né? A atuação dele está fortemente na gastronomia, mas a sua profissão, na verdade, é veterinário. Foi formado pela UFPR, né? Também estudou administração, fez o curso de graduação de gastronomia na Universidade Positivo, nasceu em Santa Rosa e é proprietário do Happy Burger Restaurante, que completou agora 30 anos, está comemorando os 30 anos, é isso, Luiz? Estamos indo para o 31º ano agora em dezembro. Que maravilha, são 30 anos. E olha, hoje não é fácil aí pelos dados do Sebrae, a pessoa manter um restaurante por mais de 3, 4 anos. Né? A mortalidade é muito grande. Né? E há 30 anos atrás, a gente às vezes montava negócio sem fazer plano de negócios, né? Sim. A gente era louco, chegava lá, vou montar, eu acho que isso vai dar legal, um amigo tem um negócio parecido, vai dar certo. E hoje a gente não pode fazer nada sem fazer o plano de negócios. A realidade hoje no país, a realidade nesse momento, mesmo na área da gastronomia, mudou bastante. Então, quando você for abrir alguma coisa, faça o plano de negócio e pegue a assessoria certa. Luiz Fernando, muita gente, né, 30 anos, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas já passaram, mas tem gente ainda que não conhece. Onde fica o Happy Burger? O Happy Burger fica no alto da 15, ali no Nossa Senhora da Luz, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Por que eu falo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco? É a rua, realmente é o nome da rua. Mas fica em frente ao Açaí ali, ao supermercado Açaí, que antigamente era o supermercado Extra. Eu vi o supermercado Extra sendo construído, o supermercado Extra fechou, né? E a gente, a Happy Burger está lá ainda. Isso é bom sinal, Graças né? a Deus, que continue assim. Pô, Luiz Fernando, eu conheço muito bem, e uma coisa que me chama muita atenção é aquela tua área toda aberta, né? Que as pessoas possam sentar no jardim. E aqui também quantas vagas de estacionamento você tem hoje lá no Happy? Olha, mas tem mais de 150. Olha, tem muita vaga. Quando eu pensei em fazer o Happy Burger, a primeira coisa que eu identifiquei foram as árvores, para poder manter o maior número de vegetação possível no local, para dar um ambiente de sustentabilidade. Já há 30 anos atrás eu já pensava dessa forma, né? Bacana. E daí eu fui colocando os estacionamentos de acordo com o que dava para fazer sem derrubar árvore nenhuma. Mas a gente tem mais de 150 estacionamentos. O bacana que tem o estacionamento em frente e tem nos fundos, né? Que você vai pro lado dos fundos ali, tem uma área bem bacana. Nós estamos com 4 imóveis ali, né? E a última aquisição ficou só para estacionamento, onde inclusive nós temos a produção de energia solar, temos as placas solares lá, para poder... Bem sustentável. Bem sustentável. Nós estamos... Praticamente no verão 100% da produção da minha energia por placa solar. Você também tem a questão da água também? Nós temos ali uma estrutura de retenção de água de chuva de 65 mil litros de piscina embaixo do parquinho, onde toda a água de chuva é retida naquele local e é utilizado para poder molhar as plantas e poder lavar as calçadas, é tudo água de chuva. Eu noto ali que o pessoal gosta muito de sentar lá fora, né? Então, me fala um pouco dessa área, né? Acho que tua mãe também é responsável, porque é tão bonita aqui, é tão agradável aquele deck que você tem, as mesas. Me fala um pouquinho dessa área. Na realidade, o Happy Burger já começou com mesas embaixo de árvores e foi sempre um diferencial em Curitiba, porque Curitiba o clima não ajuda você manter uma estrutura dessas, né? Você vê a vantagem no dia que tem um sol lindo, que Curitiba não é sempre que acontece. Mas é um diferencial, realmente, já há 30 anos atrás, eu acho que era raro ter restaurantes com áreas verdes dessa forma, com mesas embaixo. Hoje já é mais comum, as pessoas já deram conta de que é importante ter
esse ambiente agradável embaixo da vegetação nativa, né? E com relação à minha mãe, depois da pandemia, da Dona Laci, né? Porque eu vejo ali naquela área externa, ela tá com um cardápio na mão, conversando. Que idade que ela tá, a sua mãe? A minha mãe está com 86 anos. Olha, 86 anos. Meu pai e minha mãe estão sempre lá. Meu pai com 88 e minha mãe com 86. Não, os clientes adoram, né, ela, né? Na realidade, minha mãe resolveu me ajudar depois da pandemia. Minha mãe passou um momento difícil da pandemia também, ficou isolado, como todo mundo ficou, né? Principalmente pela idade deles. E depois que passou a pandemia, ela resolveu me auxiliar no jardim do restaurante. Ela falou, deixa que eu tenho um jardim na minha casa, eu tenho um jardim na minha chácara, e eu vou deixar esse jardim do Happy Burger mais bonito ainda para os nossos clientes, porque ela já sempre dizia que quando você tem um ambiente, um jardim bonito, você aumenta o faturamento porque as pessoas gostam disso. Isso chama atenção, isso traz as pessoas para mais próximo, isso demonstra que você tem cuidado e carinho pelas pequenas coisas que você faz, né? Então, você ter árvores, você ter plantas, você ter vasos, é um negócio que realmente demonstra cuidado. E o teu público ali é bem diversificado, né? Sim. Uma faixa etária, assim, é bem... Varia bastante, temos jovens e temos pessoas de mais idade, né? A gente tem muita família, é bem interessante, né? E realmente é muito agradável o pessoal elogia muito quando minha mãe atende, né? Porque diz, pô, aquela senhorazinha é muito simpática, né? Eu falei, muito simpática. Quantos lugares você tem hoje lá no Rap? Nossa, ali são 2 restaurantes, um do lado do outro, né? Eu tenho 100, um salão com 100, outro salão com mais 90, outro salão com mais 100, um deckzinho com 30. Esse salão que você tem de 100, você também usa para eventos também? Eu tenho para eventos também, né? O salão que eu chamo de Quinoa, né? Que foi o restaurante Quinoa, que foi um dos testes que a gente fez, e na pandemia eu acabei fechando esse restaurante. Depois da pandemia eu acabei fechando. Então nós estamos com os 2 restaurantes, praticamente eles são um do lado do outro, né? E hoje quem está assumindo tudo é o próprio Happy Burger. Bacana. E a gente sabe que tu tem um preço muito bom, porque para poder manter um restaurante e ter uma rotatividade, tem que ter um preço muito justo, né? E a tua comida é muito boa, né? Teu cozinheiro, tua cozinheira, há quanto tempo trabalha com você? Eu tenho vários cozinheiros lá, né? Mas assim, o normal dos meus funcionários sempre teve épocas que ficaram 10, 15 anos, né? Então, como eu tenho 30 anos, eu tenho cozinheiro, eu tenho pessoas trabalhando comigo há mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos, né? E o pessoal, o que eu gosto muito é que quando você tem pessoas com muito tempo de casa, as pessoas valorizam o ambiente, valorizam aquele trabalho, sabe que você está do lado deles para auxiliar no que for necessário, da mesma forma que eles fazem tudo para poder auxiliar o Happy Burger para ficar cada dia melhor. Agora, tu tem que explicar para nós, porque é Happy Burger, mas o que... Tem até hambúrguer lá, eu sei. Mas tem de tudo naquela casa. O que você serve além do hambúrguer? Porque, na verdade, de burger até tem. Mas tem aquele cardápio que você tem, é um livro, né? Até faz parte da logomarca dele. Pois é. Teu cardápio é muito variado, né? Bom, você imagina eu trabalhando há 31 anos lá e comendo lá sempre, né? Enjoei dos hambúrgueres, eu comecei a colocar la carte, eu comecei a colocar salmão, eu comecei a colocar mignon, comecei a pôr batata suíça, massas, lasanhas. Quer dizer, acabei aumentando o nicho realmente, tá? Porque surgia a oportunidade de colocar, a minha cozinha aguentava, conseguia fazer. Eu sempre brinco às vezes até o pessoal comenta, falei, é um exagero a quantidade do cardápio. Realmente, se você for fazer uma análise, você não poderia ter um restaurante tão grande com tantas opções, tá? Isso seria o correto, para você trabalhar com um cardápio menor, tá? Com mais agilidade, com mais rapidez. Eu estou vendo aqui, desculpa, eu estou vendo hambúrguer ali. Agora eu te pergunto, que eu conheço teu restaurante, né? Qual é o percentual de pessoas que vão na tua casa no mês para comer hambúrguer? Quantos pessoas que comem hambúrguer na tua casa que vão comer outras coisas? Eu acho que não chega a 5%, né? Na realidade, eu acho... Embora o hambúrguer é muito bom, mas eu acho que não chega a 5% hoje, porque o teu cardápio é muito variado, né? Eu acho que uns 25% a 30% é hambúrguer. Ainda vai hambúrguer. Tá, eu ainda tenho o buffet de sopa também, né? Sim. Então, hoje eu tenho o buffet do almoço,
Tá? Nesse buffet do almoço cada dia eu tenho pratos diferentes, comida brasileira na segunda, comida árabe na terça, feijoada na quarta, comida mexicana na quinta e frutos do mar na sexta. E sábado feijoada. E esse buffet de sopa independente do... O buffet de sopa é à noite. Assim, mas independente da época do ano. Dependendo da época do ano. Por exemplo, domingo que fez muito calor e ontem eu pedi para não fazer. Entendi. Né? Tá, mas normalmente tem esses buffets, sempre tem 6 a 7 tipos de sopas, 6 tipos de sopas, né? E então a gente começa fazendo os buffets do almoço, acaba já vai se preparando a fazer as sopas, outro grupo vai fazendo a sopa, né? E nesse meio termo ainda tem todas as opções enormes de à la carte feito na hora. O que é interessante, Luciano, é assim, eu participo muito da Brasel, né? A gente nem falou isso, né? Então tudo bem. Mas, hoje, né? E você que está nos ouvindo, o Fernando está há muito tempo na Brasel, né? E interessante que assumiu a presidência da Brasel agora, nesse ano, não foi? Foi. Como é que foi essa história de assumir a presidência da Brasel? Já fazia algum tempo, né, que o pessoal sempre comentava de ser presidente, né? Houve os momentos em que eu não conseguia assumir, né, por motivos particulares, e depois eu falei, não, agora eu acho que é o momento. Daí acabamos sendo votado, né? Não foi nem por votação, porque não tem... na realidade eu era o próximo mesmo da oportunidade de ser presidente já, né? E acabei assumindo e foi ótimo, porque o relacionamento que você cria na Brasel é interessantíssimo. Você consegue sentar com os melhores restauranteiros, os melhores chefes, os melhores donos de restaurantes do país, e você troca cada ideia fantástica. Qual está sendo hoje o teu maior desafio na presidência hoje, na direção da Brasel? Bom, na realidade, como presidente da Brasel, eu tenho um braço direito muito forte, que é o Luciano Bartolomeu, né? Então é mais fácil, porque ele é executor de muitas ações. A Brasel é o que é hoje, porque normalmente os presidentes têm um braço direito. E eu tenho um dos melhores braços direitos do país. Eu considero o Luciano hoje um dos... Uma coisa, Alexandre, que eu falo sempre para todos os presidentes, eu estou realmente, não como funcionário, mas com uma empresa que é a Ação Executiva, né? Fazendo a gestão da Brasel há 20 anos. Em Curitiba, né? 20 anos em Curitiba. Fora a história de Santa Catarina que ele tem também. É que ele não quis falar a idade. Eu não quis falar escondendo. Você está sendo o 7º presidente que a gente está fazendo a gestão. E a gente sabe que a Brasel está crescendo muito, até porque a Brasel não pode ser o Luciano, não pode ser o presidente, né? Não pode. A Brasel é cada associado, a gente empodera cada associado porque ele é a Brasel naquele endereço. Ele não olha só da porta para dentro, ele quer olhar para a porta para fora, se a rua está limpa, segura, se o tom está bom, porque ele pensa na cidade, ele pensa na sociedade. Então a Brasel cresce muito. Mas assim, eu não gostaria de falar muito agora da Brasel, né? Eu gostaria de falar do Happy Burger, porque o Happy Burger, a gente 30 anos, você está de parabéns, né? Toda a sua equipe. Eu queria que você falasse, né, desse os momentos mais felizes. Eu sei que são muitos. São muitos. Mas eu vou te pegar agora, assim, o que está passando na cabeça, assim, os 3 momentos mais felizes que você teve nesses 30 anos no Happy Burger? Bom, primeiro, quando eu fiz 10 anos, foi um momento muito bom, né? Depois eu fiz a comemoração dos 20 da Novo, né? Mas uma das coisas que mais me marcou como empresário, houve um período em que nós pedimos para que os clientes contassem a história do relacionamento deles com o Happy Burger, né? Então cada cliente participou, alguns clientes participaram e foram contando suas histórias, qual era o vínculo que ele tinha com o Happy Burger, né? E a gente acabou premiando um deles com uma estadia em Foz do Iguaçu, tá? E são histórias muito interessantes, maravilhosas, né? Tem uma delas que essa não é não é assim tão alegre, que eram amigos, eram clientes que tinham uma filha com uma doença, tá? Essa doença era incurável e ela sempre queria ir no Happy Burger para comer o sanduíche que ela queria. Então ela sempre pedia: não, pai, eu posso comer hoje, eu vou no Happy Burger comer aquele sanduíche. Ficou marcado, né?
Outras histórias assim é que a gente, como teve Servicar, a gente teve muita participação de muitos casais se conheceram no Happy Burger. Então muita gente diz, eu conheci meu marido no Servicar do Happy Burger, né? Então tem muitas histórias assim, né? A outra que eu achei muito interessante é que tinha uma família que quando tirava as férias, eles diziam assim, nós vamos viajar para qualquer lugar, mas a gente inicia as nossas férias no Happy Burger. A gente vem no Happy Burger, come e partimos para a nossa viagem. Então são histórias assim que nos encantam, né? Realmente é fantástico. Hoje eu vejo os netos vindo, né, participando do rap, então é uma história bastante gostosa de vivenciar. Que legal, história bem bonita. Esses são momentos realmente, o pessoal que está nos ouvindo, realmente ele fica até meio emocionado, né? Porque esse teu carinho, esse teu apego com o público é muito importante, porque o cliente é tudo, né? O cliente é uma coisa muito valiosa, né? Os restaurantes não são nada sem os clientes, mas também tem clientes chatos. A gente diz assim, esse não é meu cliente. Aquele que reclama por bobagem não é cliente da gente. Tu não acha também? Porque, porque a gente tem que saber quem é cliente. Cliente é esse que você está dando exemplo, que gosta da casa, que dá sugestões. Se tem alguma coisa errada, vai falar para o garçom, aqui não ficou legal, pode melhorar. E aquele cliente que é chato? Você também já teve esse cliente que é chato? Veja, eu não avalio que esse cliente seja chato, tá? Eu acho que cada um tem um determinado momento, ele não está bem com ele, não está bem com a vida. Naquele momento, especificamente, ele não está legal. Às vezes saiu de casa já irritado, talvez não quisesse ir naquele lugar, quisesse fazer outra coisa, sabe? Então, às vezes as pessoas já vêm pensando que não era aquilo que ele queria, tá? E daí a maneira de tratar fica diferente, tá? E, claro, pode acontecer algumas vezes até de haver falhas no restaurante, porque tudo é feito na hora, tudo é feito com carinho, tudo é feito com pressa, né? A gente não pode ficar brincando na cozinha, tem que ser concentrado, tem que estar focado, mas às vezes saem as coisas erradas, não pense que não, vai sair coisa errada também. Ou um arroz que está duro, ou sempre acontece alguma falha, né? Mas assim, se o cliente compreende, a gente explica e o cliente compreende, né? Sim. Mas é difícil dizer que um cliente é chato, eu não diria isso. Eles são de um nível de exigência um pouquinho maior. Você foi muito sincero, porque na verdade a gente sabe, eu já também tive restaurante, que a gente tem, né, é difícil manter uma regularidade. Sim. Né? Até porque a gente trabalha com pessoas, também com fornecedores. E às vezes a gente recebe um produto que recebeu de uma maneira. Você pega uma picanha, por exemplo. E aí manda de uma maneira diferente. E o cliente. Esses dias, Luciano, eu tive uma cliente que me reclamou da picanha, do preço da picanha. Falou, nossa, tão caro assim, que abusado o preço. Eu falei, mas a senhora tinha 3 opções de picanha, 3 tamanhos, né? 100 gramas, 150 gramas e 250 gramas. Só escolheu 250, esse é o preço de 250, mas meu filho nem comeu. Eu falei, mas pô, o que eu tenho a ver com isso, né? Que o filho não comeu? Foi a escolha sua, foi o que a senhora pediu, né? E daí a cliente se sentiu lesada. E é difícil você, às vezes, conseguir tirar da cabeça dela que não foi erro nosso, né? Que às vezes é o pedido dela que foi feito errado. Mas seu ticket médio lá é super baixo? Quanto é baixo. Não chega a R$70, Luciano, R$60. Pela casa que ele tem, pela proposta que vocês têm lá. R$60. R$70 é muito baixo. Você pega só 3 terrenos, aquele condomínio, condomínio não, PTU, daqueles 3 terrenos, né? Putz, é uma Estou falando de quase 1.000 metros quadrados ali. São 4.500 metros quadrados. Mas você consegue esse valor por causa da rotatividade, né? Sim, eu tenho que ter rotatividade. Porque não é fácil hoje, porque muita gente não sabe que não é só a comida, porque a pessoa está olhando o preço da picanha, na verdade tu não está servindo só a picanha, né? Exatamente. A pessoa é o local que ela está sentada, né? Toda a estrutura, né? Toda a estrutura e ver que não é só aquilo ali, tu tem segurança, pessoal na cozinha, tem toda uma estrutura. Olha, só de seguro, eu tenho 2 seguros enormes lá no Luciano. Para caso aconteça qualquer coisa, a gente tem a disponibilidade do seguro para poder atender qualquer eventualidade, tanto com o cliente como com os funcionários. Esses seguros não são baratos, são extremamente caros. Não, mas não é só seguro, né? Tem seguro,
Tu tem né, claro, tu tens a questão da energia, tu tá baixando, até para tu manter teus preços, estás trabalhando na sustentabilidade e para poder ter essas opções, né, da questão da energia, que hoje tu tem lá toda a tua estrutura, mas não é só isso, né? Para poder abrir, quanto custa para abrir um negócio? E você abre todos os dias, né? Todos os dias, e veja, assim, o cliente não consegue entender que 30% é o produto. Eu faço um sanduíche de 10, ele deveria ser vendido por no mínimo 30. Isso, se você custar 10 e vender por 30, você no final do mês vai, se for bem redondinho, você vai conseguir ganhar de 5 a 10% de lucro sobre o faturamento. E o pessoal não sabe disso. E o pessoal não sabe disso. Então, na realidade, só 30% corresponde ao produto que você está fazendo. O resto é tudo serviço, é férias, 13º, é luz, é custo fixo, custo variável, né? O pessoal não tem noção disso. Então, quando ele começa a comparar com o que ele compra em casa, é difícil de você poder argumentar. Você tem que explicar, tá? E na realidade, quando isso acontece, eu tento explicar da melhor forma possível. Mas não é sempre que a gente consegue sair vitorioso na ideia de convencimento. A gente tenta. O que é mais importante, tá? O que é mais importante de tudo é que eu tenha paciência para tentar esse convencimento, e eu peço sempre para que os meus garçons tenham a mesma paciência para poder explicar ou poder falar, a maneira de falar, a maneira de reagir, a maneira de atender, né? De forma alguma ele pode se exaltar ou ficar nervoso, ficar bravo por alguma coisa que o cliente tenha dito. Esse é o segredo, porque uma comida mal feita e mais um garçom bom, tá? Você consegue resolver. Mas uma comida muito bem feita e um garçom mal-humorado, você acaba com todo o teu negócio. Está caindo diretamente a questão do atendimento, né? O atendimento que é fundamental, né? Porque a gente fala assim, porque lá passa milhares de pessoas, né? E quando uma pessoa reclama da picanha, aí tu vai botar em percentual e número de pessoas que passam no mês, dá 0,0001. O percentual é pouco, Luciano. Então o que acontece? A gente sabe que, claro, como você falou, a pessoa não acordou bem, ou de repente não tem noção, né, do custo operacional. Mas como você falou, né, a gente está sujeito e precisamos receber todo mundo. Dessa forma. Mas a gente só está falando de coisa boa, né? Só porque a casa está cheia. Eu queria saber o seguinte, não sei se vai ser desse bloco, mas o que aconteceu, a gente sabe que tem altos e baixos. Sim. Né? E você saiu, eu sei que você passou a própria pandemia, né? A própria pandemia. E muitos estabelecimentos não conseguiram sobreviver, infelizmente. 30%, até mais de 30%, até 40% fecharam as portas durante a pandemia. Então, talvez no próximo bloco a gente vai falar, e o pessoal que está nos ouvindo, o próprio consumidor e os empresários vão querer saber qual foi a receita para poder manter a casa funcionando sem precisar fechar ou até mesmo demitir. Porque não foi fácil, né, Luiz? Foi um período bem difícil. Nós baixamos de 30 e poucos funcionários para 8. Todos eles foram mandados de férias, foram para o período de férias, naquela possibilidade. Suspensão, né, de contrato. Suspensão de contrato temporário lá, né? Sim. Isso nos ajudou muito naquele período. Foi uma atitude muito inteligente que a Brasel, inclusive, foi o Programa Bem, né? O Programa Bem. E tu sabia que o Programa Bem, que deu essa possibilidade para os restaurantes no Brasil? Isso é importante que ele vai dizer, hein? Porque, olha só, era um programa que a Brasel foi levar para a questão dos salários. E nisso, pensamento da Brasel. Foi a Brasel que teve essa ideia, cara. Aí levaram... na verdade, a Brasel tem uma ligação até... que fez aquela reforma, o Rogério Marinho, né? E ele estava no governo do Bolsonaro, né? E aí levaram a proposta para levar para o presidente da República. Não foi assim? Foi exatamente. Aí o presidente da República viu e levou no Paulo Guedes. Pegou o Paulo Somuti, o presidente executivo da Brasel Nacional, e falou, vamos lá na sala do Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes falou para o presidente da República, para o Bolsonaro, vem cá, eles estão pedindo para o setor de bar e restaurante, se for
dar para o setor de bar e restaurante, vai ter que dar para todo mundo. Aí o Bolsonaro falou, não, mas atende aí. Aquele jeito Bolsonaro, não, mas tem que fazer, afinal o pessoal vai quebrar. E acabou uma iniciativa da Brasel, não só o setor de bar e restaurante, mas outros setores, outros, né, segmentos foram beneficiados. E foi muito importante, porque se você falou de 30% a 40%, se não fosse isso, ia ser 70% a 80%. Seria mais. Não é isso? Eu que trabalhei de frente também por questão da contabilidade com as empresas, principalmente no segmento da gastronomia, infelizmente muitas empresas fecharam, justamente, só que muitos permaneceram por conta dessa iniciativa aí, justamente. Mesmo com a iniciativa, a gente se descapitalizou enormemente. Tá? Então, veja, eu sempre comentava com meus funcionários, meus colaboradores, falei, pessoal, eu estou me descapitalizando para manter o emprego de vocês. Porque se for pensar, o ideal era fechar e aproveitar e fechar definitivo. Né? Esse período de pandemia foi muito difícil. Mas é uma das coisas que eu sempre digo, a gente faz um esforço porque a gente tem a responsabilidade de manter outras famílias. Claro. Então, veja, quando você fala em 30, 35 ou 40 funcionários, depende do número que você tiver, cada restaurante às vezes tem muito mais que isso, e tem restaurantes com menos, você está mantendo pelo menos 2 ou 3 pessoas daquela família, né, mantendo aquela estrutura familiar. 120 a 130 pessoas de forma indireta. A gente tem uma responsabilidade social enorme. Inclusive, a responsabilidade social é uma dos itens, uma das coisas, uma das ações que a Brasel mais se importa. Em teu caso específico, assim, ser sincero conosco aqui. Sei que você é bem sincero, então vamos lá. Surgiu algum momento que você pensou em desistir nesse período de pandemia do restaurante e tal? Pensou? Pensei. E eu fui em 2 momentos em que eu estava tendo assim, todo esse período, tinha período que tinha 50 mil negativas, você trabalhando estava dando 50 mil de prejuízo, tinha outro mês que dava 40, tinha outro mês que dava 30, e ficou lá 6 meses, quase um ano, daí eu falei com meu pai, puta, tá indo muito dinheiro esse negócio, vamos fechar isso aqui. Eu adoro Happy Burger, mas será que a gente fecha? E meu pai sábio, empresário sábio, né, sempre muito sábio, ele falou assim, espera, aguenta mais um pouco que depois a coisa vai retornar e quando retornar vocês vão voltar a ganhar dinheiro. A gente não voltou a ganhar dinheiro ainda, mas as coisas voltaram. Né? Bom. Pelo menos conseguimos manter os empregos e na realidade hoje o setor está muito desgastado, está muito difícil você ter lucratividade. Inclusive hoje, estava comentando numa reunião da Brasel, né, a grande maioria dos restaurantes não estão tendo a lucratividade que gostariam. Tá? E está cada dia mais difícil, cada dia a gente está ganhando menos, já faz algum tempo. Né? Mas a gente está aí para continuar a melhorar. Agora o que precisa? Sentar, reavaliar, ver o que precisa mudar e traçar metas para poder voltar a ter o resultado que a gente deveria ter. Mas, Fernando, um dos propósitos nossos, a gente sabe que quem trabalha no setor de bar e restaurante é porque ama pessoas, ama trabalhar com gente, precisa, né? É essa energia que quando você vê uma casa cheia, os garçons correndo, você na mesa atendendo, isso é uma energia muito positiva. Maravilhoso. E nós criamos esse programa, o podcast Negócios da Mesa, para trazer esses apaixonados, né, dessa área, porque trabalha de segunda a segunda, véspera, feriado, final de semana, né, atendendo as pessoas, sorrindo o tempo todo, né, porque tem que sorrir. Todas as pessoas chegando na sua casa, você tem que sorrir, levar até a mesa. Né? Vocês são os apaixonados realmente, porque você falou, prejuízo de 50 mil, 40 mil no mês, está com vontade de fechar e resolveu, conversou, vai manter, está com o negócio aberto, não está dando ainda dinheiro, mas você está aí acreditando porque você gosta das pessoas, gosta de clientes. Realmente é pré-requisito você gostar de relacionamento, de conversar, de receber, né? Quando você tem o princípio de querer a receber e fazer o bem para as pessoas e estar disponível para ajudar as pessoas, não, na realidade o meu perfil não é de ser servido. O meu perfil como pessoa é estar sempre servindo. Quer dizer, então na realidade eu me sinto muito bem em estar servindo. Eu não me sinto tão bem de ser servido. Quando as pessoas vêm me servir, eu me sinto menos agradável, eu me sinto muito mais agradável em estar servindo alguém do que ser servido.
E isso é uma característica de quem trabalha com gastronomia, assim, a gente está ali para fazer o teu cliente sair. E é engraçado, satisfeito. você falou isso, que na ciência tem uma explicação sobre isso, né? A questão de você servir as pessoas, sentir muito mais prazer do que realmente ser servido. Ser servido. Legal. Exatamente. Isso. Pô, bacana. Aquele teu estacionamento ali não é fácil, porque essa questão de segurança, né? As pessoas estacionam, e às vezes tem essa questão de segurança. Como é que você consegue administrar isso, que esse estacionamento para 150 vagas? Você não tem problemas também lá no estacionamento? Não, já tive vários problemas, né? A gente já teve. Tá? Algumas vezes acontece de ter, inclusive assim, de quebrar o vidro do carro e levar em bolsa, ou deixar e levar esse laptop. E o que é importante, a gente sempre pede para os clientes, em placas inclusive, não deixe laptop no carro. E tinha muita gente que tem costume de deixar no carro, ele sai do trabalho, deixa no carro, deixa em cima do banco. Não dá. Se acontece de roubar um laptop em cima da mesa do cliente, tá? E o cara chegar e roubar o laptop, o seguro paga. Se não, se for dentro do carro, os seguros não cobrem isso. Então a gente sempre orienta os clientes para não deixarem nada de valor dentro do carro. E isso é bastante óbvio, mas na prática nem sempre acontece o óbvio. Né? Mas será que não tem aquele espertinho que leva o seu laptop usado, velho, já deixa em cima do carro e vai dizer assim, ó, roubaram o meu laptop? Isso corre risco, né? A gente tem, né? Eu estou brincando, mas na verdade tem coisas que a gente nem acredita que acontece. No Brasil não tem isso. A gente está terminando esse primeiro bloco. O segundo bloco a gente vai ter, né, vai fazer umas perguntas meio picantes, né, para o Luiz Fernando, porque quem está nos ouvindo quer saber tantas coisas boas, né, e as coisas que também não foram tão boas. E essas coisas que não foram tão boas vai servir de aprendizado, porque se você passou por coisas que no restaurante não foram tão boas, mas você conseguiu dar a volta por cima, vai dar as dicas para poder manter 30 anos aberto, né, com essa felicidade que você trouxe para nós aqui. Você vai passar essas informações, essas dicas fantásticas que você que está nos ouvindo. Pode deixar. Vou informar tudo que você quiser saber. É muito importante. Toma cuidado, toma cuidado. Porque a gente já passou também momentos difíceis. Não foi só a pandemia, né? Eu tinha alguns anos atrás uma equipe maravilhosa de garçons que ganhavam 10%. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco? Sim. Vamos tranquilo. Então, vamos pegar aí o comercial, entrar no comercial para que a gente possa continuar o segundo bloco e vamos dar uma respirada e tomar mais um café do café de negócios aqui. É isso aí, vamos lá. Vamos começar então o segundo bloco, que estamos aqui com o nosso queridíssimo Luiz Fernando Menucci, do Happy Burger, também presidente da Brasel Paraná. Fernando, a gente falou no primeiro bloco que esse segundo bloco vai ser mais curto, são no máximo 10 minutos, que iríamos falar uma coisa picante, na verdade, até um pouco desagradável. Embora picante, eu adoro picante, né? Mas picante porque você tomou uma decisão, foi uma escolha de sair do simples para entrar no lucro presumido. Foi uma maravilha, não foi? Nossa, é desesperador, né? Na realidade, essa parte tributária no país é bem complicada. As pessoas falam muito de simples, né? Que é uma boa solução. Tá? Que parece ser uma boa solução, mas na realidade nós empresários temos um limite de crescimento. Por quê? Porque quando você passa de 400 mil, você sai do simples e vai para o lucro presumido ou lucro real. E para você ganhar a mesma coisa, porcentagem, você tem que pular do faturamento de 400 mil para 1 milhão. Se você não vender 1 milhão, você não ganha a mesma coisa. Não, mas deixa eu explicar. Então, se você está 400 mil,
vende 500, 600 mil, você não ganha dinheiro? Nesse abismo fiscal, não. Você vai ganhar dinheiro se voltar a faturar 1 milhão. Entende? Então, assim, mas isso é uma coisa muito importante que você está falando. Né? Quem está nos ouvindo, olha só a situação dos bares e restaurantes. Então, quem está vendendo acima de 400 mil, se não pular logo para R$1 milhão, pelo imposto que é cobrado do lucro presumido, então não é viável. Mas é por quê? Por causa da folha do INSS? Me explica. É que na realidade é o seguinte, quando você passa para o lucro presumido, tá, o lucro real, você paga um NPS o INSS sobre folha. Essa do tempo dos meus 30 anos atrás, né? Você paga sobre a folha, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu passei a pagar PIS, CONFINS e essa taxa extra da folha, tá? Que chegava a quase 50, 60 mil reais. Assim, era um imposto que não existia quando tem no Simples. Tá? Então, na realidade, você ou vende até 400 e não cresce, ou cresce vendendo 1 milhão. Só que essa mágica não existe se você chegar e vai pôr preço, vou aumentar meu preço para chegar a vender 1 milhão. Não vai vender, porque quando você aumenta preço, você perde o teu cliente por causa do preço. Então isso é uma coisa muito importante, muito importante. Crescer no Brasil, se não houver uma reforma, uma desoneração da folha dos bares e restaurantes, não é viável você ter um crescimento de faturamento, de público, porque o Brasil não deixa você crescer. A dificuldade é exatamente essa. Se você é o cara que conseguiu vender 1 milhão, beleza, você está bem. Agora, se você ficou nesse abismo fiscal entre os 500 e aí 900, 1.000 mais ou menos, tá? Você não consegue ganhar dinheiro. Olha. Justamente por isso. Por isto que nós da Brasel, lutamos muito pela desoneração da folha. Tá? Mas, Fernando, eu gostaria, até que quem está nos ouvindo, você falasse do teu cardápio. Nós temos poucos minutos, mas deve dar o gostinho, né, da água na boca de quem está nos ouvindo, porque eu sei que a comida é maravilhosa, eu vou sempre. Mas o que você gosta? Me fala uma coisa gostosa aí, quem está nos ouvindo. Bom, o Happy Burger sugere hambúrgueres, né? A gente tem várias qualidades de hambúrgueres, inclusive o hambúrguer que eu mais gosto é de panceta, com abacaxi agridoce e pimenta. Opa! Eu tenho um hambúrguer com pernil, tá? E vinagrete e um queijo de Vitimarsum, um queijo que eles chamam de origem, queijo com IG, né? Com identidade e origem. Da Vitimarsum, que é um queijo com pimenta. Também é um sanduíche muito bom à base de porco, né? Tem os sanduíches à base de bovinos, tá? E temos os sanduíches veganos, né? E também o nosso forte, como eu comentei, mais de 50% das nossas vendas são os almoços executivos, onde está incluso, eu tenho um pappardelle, uma massa fresca de pappardelle com estrogonofe de mignon, ou massa de pappardelle fresca também com estrogonofe de camarão, que é um negócio diferente, você não vai ver por aí, isso é loucura minha lá, de misturar os dois ingredientes, né? Os dois, e deram certo. As duas ideias, e deram certo. Uhum. Eu tenho estrogonofe de camarão, tenho estrogonofe de mignon normal, com batata palha, tenho lasanhas 4 queijos, tá? Tenho mignon poivert, tenho a picanha molho 4 queijos, que eu sugiro, 4 queijos, nossa, realmente é muito bom. Tenho uma cliente italiana que diz, tua lasanha 4 queijos, eu sinto os 4 queijos. Porque lá 4 queijos realmente produto com 4 tipos de queijos diferentes. Realmente deu essa hora, né, gente? Batata suíça, e tem uma série de coisas. Eu sempre brinco que o Happy Burger é tudo menos, só vai achar pizza e sushi. O resto você acha. Mas já tive pizza também, tá? Mas, Fernando, para poder ter toda essa qualidade e sabor, tem que ter bons fornecedores. Me fala quem é o teu principal fornecedor. Bom, realmente a gente tem grandes fornecedores, mas o melhor fornecedor que eu tenho é da Good Food Service. Da Good Food Service. É daquele caraquinha tal de Osé, não é isso? Do nosso simpático Osé, que por coincidência é meu conterrâneo de Santa Rosa. Olha só, olha só. E é bacana assim que você que é presidente da Brasel, a gente vai fazer um merchandising no associado que tem hambúrguer. Sim. Você falou que tem um hambúrguer vegano, né? Vamos provar do Vegan Food da Ugami.
Exatamente. Que é um sanduíche, parece que é defumado. Eu gostaria até de saber, você já comeu esse sanduíche? Já tive o prazer de estar lá por 3 vezes. A última vez eu comi 2 hambúrgueres. Aquele dia foi fominha mesmo, eu comi bem. E é interessante, aí ó. Olha, chegou? Acabou de chegar, fresquinho para nós aí. Agradecer o Marcos, né, que é o CEO lá da Ugami. O Marcos, a proposta dele é muito bacana, Luciano, porque o sanduíche dele vegano é 100%, inclusive a maionese, o queijo e legal que a chapa também, que a chapa é exclusiva para a questão da produção do hambúrguer. Isso é importante, para os veganos isso é muito importante. Muito importante, é um respeito, né, com o pessoal. Exatamente. Aí. Não, e interessante que eu também estou brincando, mas eu também fui lá e achei também bacana ele fazer, a gente está falando do Happy Burger, também tem vegano só que ele se especializou tão no produto vegano, mas ele conseguiu botar o sabor. Eu tive lá também algumas vezes e não parece que você está comendo uma coisa, né? Porque a gente fala vegano torce o nariz, né? Mas quando você come o sabor, né? O sabor, e aí uma coisa bacana é que tem muita gente que tem aquele sentimento, não quer produto animal. É uma coisa de conceito, de realmente de seguir uma linha de raciocínio, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só que maravilha, não sei. Olha só que bacana queijo aqui. Queijo vegano, maionese vegana, hambúrguer vegano. Parabéns pro Vegan Food. E a qualidade, né? Olha a beleza disso aqui. E o bacana é isso. Olha a beleza disso aqui. Ó, que nossos convidados, né? Vão ter sempre, né, uma comidinha no final. Luiz, o que você está achando do sanduíche aí? Você que é especialista. Deu show, hein? Fantástico, bom sabor, incrível. Olha, nota 10. Olha, então, impressionante. Então você que está assistindo aí, ó, Vegan Food Ugami. Né? Só entrar, é fácil entrar, o iFood entrega rapidinho. Então, ó, você deve pedir e provar, porque eu também achei delicioso. O pessoal da produção está dando ok também. Ótimo. Parabéns, Marcos, muito bom. O próximo convidado nosso, você também conhece, um associado também da Brasel, é o Délio da Cantina do Délio. E ele tem muita coisa para nos contar. A gente vai rir um monte com ele, né? Luiz Fernando, eu quero agradecer muito a sua vinda, né? Participar, né? Como é o segundo, mas o primeiro empresário do setor de restaurante participar do Negócios à Mesa. Quero também agradecer, eu queria que você desse as considerações finais, né? Alexandro, né? Está participando com a gente, fazendo as perguntas e valorizando, né, as pessoas e o programa, o nosso podcast Negócios à Mesa. Primeiro eu queria agradecer, né, ao Luiz pela presença. É muito importante para nós a tua presença aqui. A gente sabe da tua história, a gente sabe da frente que você faz hoje com relação a Brasel, com relação aos teus empreendimentos. E obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Fez toda a diferença, trouxe conhecimento para nós. E esse conhecimento com certeza a gente vai levar para outros clientes, outras pessoas que logo mais aí estarão entrando nesse segmento aí também. A satisfação é toda minha. Realmente foi um prazer estar com vocês aqui. Não, então vamos experimentar agora. Vamos brindar aqui o hambúrguer. Ele mandou até para o pessoal nossa, aqui o pessoal da produção. Da produção também vai ter hambúrguer também? Mandou para todo mundo. Maravilha. Muito querido. Obrigado, Marcos, pela gentileza. Muito obrigado. Até a próxima.